Fala, meus queridos alunos, mais uma vez aqui, professor André Luiz com vocês, com toda essa adrenalina aqui, trazendo para vocês algumas informações sobre a nossa área filosofia. Eu estou aqui com os pincéis na mão já, olha, porque nós vamos tratar aqui de uma complementação das aulas sobre lógica. Dá uma mão aí para os professores de língua portuguesa. Na verdade, todos os professores, porque falar de texto, falar de argumentação e falar de lógica é falar de todas as áreas, que nós precisamos aplicá-la em todas as áreas possíveis, né? Lá desde o conhecimento artístico, um abraço aqui aos meus amigos professores desta cadeira arte, né, famosa, até ali a matemática, física, química, biologia. Então nós vamos tratar de algo que é fundamental para você continuar seus estudos e produzir a partir daquilo que você estudou. Então eu quero te convidar a prestar atenção comigo, pegar todo o material, ficar tudo organizado aí para que a gente possa desenvolver o nosso projeto, as nossas aulas e você aprender cada vez mais este conteúdo, tá? Com muita liberdade, com muita leveza, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que Deus possa guiar os nossos passos agora, certo? Então nós vamos tratar dos textos argumentativos e não argumentativos. Eu quero dizer para vocês que a gente vai fazer algumas noções básicas aqui, porque vocês têm isso em língua portuguesa principalmente, tá? Então eu vou passear pela minha área, necessariamente, que nós já estudamos aqui algumas formas de argumentação, certo? Nós já estudamos alguns métodos que introduzem argumentação, nós já estudamos a lógica aristotélica, que fala muito da argumentação, e já vimos a lógica moderna, que é um pouquinho mais diferente, né? Fala da validade e da falsidade de sentenças, proposições e enunciados, correto? Nós vamos agora pegar aqui esses textos, tá? Esses textos divididos entre os argumentativos, certo? E principalmente, claro, visando o ensino médio, a nossa educação básica, nós temos um texto argumentativo para desenvolver sempre, que é muito legal. Escrever é uma arte, aí um abraço aos nossos professores de língua portuguesa, literatura, língua em geral, né, essas linguagens, que ajudam tanto a gente a escrever, então é tão importante. Dentro do processo argumentativo, vocês vão ver a dissertação, por exemplo, texto dissertativo, a famosa dissertação, ou o texto conhecido como dissertativo, correto? Este texto dissertativo é um texto fundamental para nós que vamos, por exemplo, fazer um vestibular. Para nós que vamos argumentar, mostrar as nossas ideias, as nossas opiniões, persuadir. Então, este texto argumentativo, ele vai levar a sua opinião, tá? Ele vai construir a argumentação, tentando levar a sua opinião sobre um assunto a um determinado leitor. Dentro desse poder de você escrever, de você levar essa opinião, você precisa convencer, persuadir. Não é? Então, esta opinião, tá? Ela vai necessariamente precisar de argumentos, certo? Para que seja feito o que a gente chama de processo de convencimento. Ok? Então, você tem um texto argumentativo por excelência a desenvolver. Tá? Então, seus argumentos, obviamente, eles vão ser estabelecidos a partir de ideias. Essas ideias, tá? Esses nossos argumentos, eles vão ser desenvolvidos a partir de ideias, certo? E essas ideias, elas vão servir para convencer o nosso interlocutor, nosso ouvinte ou nosso leitor. Claro, demonstrando a nossa opinião sobre um determinado assunto, tá? Então, sempre nós temos um assunto, sempre nós temos um tema, sempre nós temos algo a falar sobre, e aqui nós vamos desenvolver as nossas ideias, e aí, dentro dessas ideias, nós vamos ter essas estratégias de persuasão, de convencimento e, claro, de condução do nosso interlocutor, do nosso leitor ou do participante ali daquele momento que nós estamos, na verdade, discernindo, nós estamos construindo ou nós estamos dissertando, correto? Então, a dissertação, você precisa ter muito carinho com ela, porque é um texto fundamental para o funcionamento, certo, da sua condição de letramento, da sua condição de escrita, da sua condição de, claro, emitir opiniões consistentes, necessárias e com uma metodologia definida dentro daquilo que você se propõe a fazer. Correto? Perfeito? Então,
Show de bola. O texto dissertativo, geralmente ele vai apresentar, eu sei que você sabe disso, né? Aí nós temos um esquema básico, certo? Este esquema aqui, nós temos a disciplina de língua portuguesa que exercita bastante com vocês, tá? Nós temos aqui a introdução, sempre, né? Nós vamos apresentar aqui, ó, a famosa introdução. Aí vamos para o desenvolvimento. Então aqui é um esquema, certo? Que sempre coloca-se como um caminho, um método, uma forma de construção que é básico, tá? E a conclusão. Correto? Então, isso aqui seria o básico do texto argumentativo. Aí, claro, os professores de língua portuguesa têm muito mais cabedal teórico, tem muito mais consistência, muito mais até experiência para desenvolver melhor com vocês isso, tá bom? E aí nós podemos dar para vocês alguns elementos básicos da argumentação, alguns tipos de argumentação, tá? Tipos de argumentos, tipologias na construção de argumentos, tá? Nós já temos uma aula aqui que fala mais ou menos sobre isso. Então eu te convido a ir lá na plataforma, dar uma olhadinha que nós já temos uma aula que fala tecnicamente sobre esses tipos de argumentos, de formas de argumentação, formas de construir argumentos. Mas eu posso citar para vocês, por exemplo, uma das estratégias mais utilizadas, tá? Que são necessariamente, olha aqui, ó, a utilização de dados estatísticos, tá? Então eu posso muito bem, claro, dominando dados estatísticos, gráficos, utilização de gráficos, certo? Os dados que eu posso recolher, por exemplo, de gráficos, ou necessariamente de pesquisas, tá? Olha, às vezes na própria coletânea que nós recebemos para poder fazer a dissertação, nós temos esses dados lá, nós temos alguns gráficos que podem aparecer, e eu posso usar necessariamente estes dados aqui, ó, para que assim eu construa a minha argumentação baseada naquilo que está sendo apresentado. Tá? É uma forma, uma estratégia de desenvolver uma argumentação, claro, baseado naquilo que é disponibilizado a partir desses elementos. Você vai perceber que geralmente são estruturas numéricas que estão aqui relacionadas, né? Mas nós temos também uma outra forma que a gente pode utilizar muito, tá certo? Que é a autoridade, certo? Bom, quando você utiliza este elemento, o elemento de autoridade para argumentar, o que você está fazendo? Você está tomando o caminho, aproveitando a ideia de alguém que é muito conhecido ou alguém que é uma sumidade, alguém que é uma liderança naquele assunto do qual você está escrevendo. Então, necessariamente, esta fórmula ou este elemento de autoridade, você vai se utilizar, obviamente, tá, de elementos que são desenvolvidos por pesquisadores, cientistas, filósofos, que têm um trabalho vasto sobre o assunto do qual você está ali debruçado a argumentar, entendeu? Então você vai necessariamente utilizar um elemento que possa, uma pessoa que possa, ou uma estrutura necessariamente que possa servir como base, tá? Geralmente você utiliza um autor, certo? Este autor sendo um grande conhecedor do assunto como base para a sua argumentação, certo? E aí este autor vai servir para você sustentar, para você necessariamente confirmar ou para você desenvolver também a sua argumentação, levando em conta aquilo que ele já fez, aquilo que ele estudou, aquilo que ele anunciou sobre o assunto do qual estamos tratando, correto? Preste atenção que você pode utilizar números, você pode utilizar o que nós chamamos de texto. Então, eu estou aqui dando para vocês uma forma de você utilizar vários elementos ao mesmo tempo para poder conseguir construir argumentação. Ah, professor, eu só posso argumentar a partir do que eu li? Não, você pode argumentar a partir de elementos numéricos. Ó. Muitos de vocês me perguntam, por exemplo, quando eu estou dando aula na UEMA, por exemplo, tá? Com algumas disciplinas da UEMA, tanto no online
como em outras estruturas, eu só posso argumentar se eu já li, tudo baseado em letra, tudo baseado ali naquela estrutura argumentativa de escritas. Não necessariamente, você pode argumentar a partir de dados matemáticos, de números, e pode argumentar, obviamente, a partir daquilo que você leu descritamente, sem problema nenhum. Tire da sua cabeça esse mito de que a leitura é fundamental, importantíssima, mas não é a única forma, a única fórmula. Eu tenho também estruturas matemáticas numéricas que podem servir para mim. Estou mostrando para vocês aqui nesta primeira condição, nesta primeira fórmula, nessa primeira estrutura de argumentação. E eu vou citar mais uma aqui para vocês que eu considero muito interessante, que é a analogia, certo? Bom, muitos utilizam essa estratégia de argumentação. A analogia é comparar. Então, você vai comparar grandezas, conceitos, experiências. Olha que coisa legal. Tá? Exemplos. Tá? Então, esta analogia ela pode utilizar grandezas. Certo? Ela pode utilizar experiências. Vamos botar aqui para ficar... primeiras experiências. Você pode utilizar, além de experiências, além de grandeza, você pode utilizar conceitos, certo? Fórmulas, formas, estruturas, estruturas, certo? Então existem vários elementos que vocês podem aproveitar para que assim construam de forma comparativa. Então, se eu tenho um determinado conceito, eu posso comparar outro. Se eu tenho uma determinada experiência, eu posso comparar outro. Se eu tenho um determinado acontecimento, eu posso comparar ao outro. Se eu tenho uma determinada condição de historicidade, eu posso comparar ao outro. Se eu tenho determinadas consequências, tá? Até ia botar aqui, não vou deixar só esses aqui mesmo, tá? Mas se eu tenho determinado elemento que produzem determinadas consequências, produzem alguns acontecimentos que trazem consequências, eu posso comparar ou até mesmo estender para outros, condicionando da mesma forma ou de forma contrária, depende da maneira como eu defini a minha estratégia de argumentação. O interessante é que você não precisa seguir e dizer que é a mesma coisa, você pode dizer que é o contrário também, porque são elementos argumentativos. Tá? Então você pode tomar mão desde que de uma forma coerente, aí os nossos professores vão ficar de olho nesse processo para que você não fuja do tema, não seja incoerente, não confunda as coisas e construa um texto ali que tenha um sentido completo. Tá? Então olha que bacana, você pode utilizar, na verdade, gente, são vários, você pode pegar a questão dos métodos, né? Você pode usar indução, você pode usar dedução, como metodologia para argumentação, tá? Dentro, por exemplo, desses elementos aqui, você pode usar esses métodos, né? Nós temos aqui nos gráficos, por exemplo, tá? Você vai perceber que nós podemos usar a indução muito facilmente, podemos usar a dedução facilmente, em todos eles como métodos de argumentação, tá? Aí são metodologias para argumentar. Aqui são tipos de argumentação, tá? Eu posso utilizar pela analogia, de forma dedutiva, posso. Mas posso utilizar de forma indutiva. Eu posso citar vários exemplos, eu posso citar várias condições, eu posso citar vários experimentos e transpor isso para o meu que eu estou argumentando. Eu noto que existe até uma certa confusão entre isso, e na lógica a gente gosta de desfazer essas confusões, tá? Porque método indutivo e dedutivo, indução e dedução é método. Então são métodos de argumentação dentro dos tipos que nós temos aqui, compreende? Então, cada coisa é uma coisa, e aí, assim, eu até me comprometo depois em comentar melhor isso aqui em aulas aí posteriores, para que a gente não confunda. Indução e dedução são métodos, tá? Tipos de argumentação, aí nós vamos utilizar aqueles elementos que nós podemos, né, construir as argumentações, e dentro deles nós podemos usar os métodos, certo? Que fique bem claro isso, tá bom? Veja só, esse é o texto argumentativo e o texto não argumentativo. Vamos lá, textos não argumentativos, só uma pincelada aqui sobre eles, não argumentativos. É importante que nós tenhamos em mente que os textos não argumentativos, eles se apresentam também com muita veemência e são muito importantes, né? Por exemplo, o texto expositivo.
certo? Eu, eu vou apresentar, certo? Dados, eu vou apresentar elementos. Ele é um texto que vai descrever, certo? Coisas, certo? Fatos, elementos. E assim eu posso, claro, construir um texto com isso. Perfeito. Aí você vai perceber que existe o texto narrativo, o texto descritivo. Por exemplo, nós temos uma narração, certo? Uma descrição, que são elementos fundamentais também, né? São textos muito valiosos que nós encontramos no dia a dia, que nós percebemos a utilidade de cada um, tá? Aqui não leve, vocês têm a mania de perguntar, o texto argumentativo ele é mais importante? Ele é mais utilizado. Por exemplo, você vai numa universidade, você vai pensar, eu penso sempre no ensino superior, né? Você aprende no ensino médio para que no ensino superior nós possamos usar isso. Você vai construir, por exemplo, um artigo científico. Você vai construir uma monografia, um trabalho de famoso TCC, trabalho de conclusão de curso, o pessoal fala muito TCC. Você vai construir uma tese de doutorado, mestrado, você precisa de uma estrutura argumentativa muito forte. Então perceba que você vai treinar isso muito no ensino médio. Ó. E aí dê muito valor às aulas de produção textual, que às vezes eu percebo que vocês não levam muito a sério, mas, gente, é fundamental. Vocês não entendem, não têm a noção do quanto vocês vão precisar disto lá no ensino superior para construir os trabalhos que nós precisamos lá nos debruçar, pegar os dados, olha só, ler bibliografia e saber comparar elementos que estão sendo apresentados. Por isso que eu estou colocando esses três para vocês aqui, ó, que são os que eu considero que mais ajudam vocês, tanto no ensino médio como o professor que está lá na universidade, quando vocês vão escrever as suas resenhas, quando vocês vão escrever as suas monografias, quando vocês vão escrever seus artigos científicos. Então eu estou sempre olhando um pouco lá na frente e sei que isto aqui é fundamental. Porque dependendo do curso que você vai fazer, numa área técnica, você vai utilizar muito isso aqui, ó. Médica, você vai utilizar muito isso aqui. Numa área de, por exemplo, mais humanística, você vai utilizar muito esses elementos aqui, ó. Então eu estou aqui preocupado também em passar isso para vocês, mas em momento nenhum eu estou dizendo que a dissertação, por exemplo, tá, a forma de argumentar a partir da dissertação é mais importante do que um texto narrativo. Não, nós temos textos narrativos belíssimos. Eu gosto muito de ler narrativas. E a partir dessas narrativas até eu construo argumentações. Quem me conhece como professor na cidade sabe que eu gosto muito de citar histórias, narrativas desenvolvidas, como as tragédias lá no mundo grego, por exemplo, como histórias ali que Platão utiliza nas suas obras, que alguns autores da filosofia contemporânea também citam, e a partir dali tirar um elemento filosófico para construir uma argumentação contra ou a favor de alguma grandeza, de alguma experiência, de algum conceito, de alguma estrutura que eu vou ali utilizar. Então perceba que eles são fundamentais, tá? Todos eles têm o seu momento. A descrição é fantástica. Tá? Você tem textos muito belíssimos sobre que são descrição de estados psicológicos, descrição de elementos que estão ao redor de nós, como elementos da própria natureza dentro de uma determinada história, de um determinado acontecimento, de uma determinada narrativa, né, daquilo que nós queremos beber e pegar todos os detalhes. Olha quanta descrição é muito interessante. Ela vai te fornecer detalhes muito legais sobre tudo aquilo que está permeando o universo em que nós estamos vivendo. Então, todos eles são importantes. Tá? Moral da história. Todos eles são fundamentais e vocês têm professores dentro da escola que trabalham todos eles com vocês, que vão exercitar com vocês, principalmente, claro, esta parte da dissertação, que ela é muito utilizada tanto no vestibular como nas universidades, no ensino superior. O ensino superior utiliza muito isso aqui e nós precisamos deles, vocês craques com isso lá, e os nossos professores da nossa rede aqui trabalham muito bem isso, tem uma larga experiência, nós temos aulas aqui na plataforma sobre isso, acompanhe nossos professores também de sala de aula. Um abraço a todos que fazem um trabalho maravilhoso, tá? E com certeza contribuem muito com tudo isso, tá? Então a gente vai ficando por aqui. Isso aqui é uma coisa básica para a gente poder estar encerrando o nosso assunto sobre lógica, porque
a nossa lógica vai muito para o lado aristotélico clássico, que é tratar da argumentação, tá? Deixo aqui para vocês um forte abraço, uma mensagem de otimismo e de esperança, que Deus acompanhe a todos, fique com todos, esteja conosco sempre. Um forte abraço, eu sou André Luiz, com vocês.